Glória a Amém. Deus. A gente vê que nós não somos merecedores, mas Deus nos resgatou quando veio. Ele deu o seu Filho unigênito para que morresse por nós na cruz e que a gente herdasse a vida eterna. E a gente tem que pensar muito nisso. Nesse momento vamos ver o Pro Evade, logo depois. Vamos juntos cantar ao olhar para a cruz. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória, vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por ti, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Amém. Glória a Deus. Amém.
Agora sim é o Prova Verde. Pastor, você ia falar alguma coisa? Sim. Então pode ir. É porque a gente tem costume de provar em vez depois do Senhor. Bom dia, feliz sábado. Tudo bem com vocês? Amém. Hoje é um dia especial, hoje é um dia de festa. Vamos ter batismo na casa de Deus, amém? Queria convidar a Joselma, que vem aqui à frente. Joselma já é conhecida de vocês aí da igreja. Joselma, é uma bênção você estar voltando para os caminhos do Senhor, aqui na Santa Casa de Deus. Amém. Neste momento, Joselma, eu queria fazer 3 perguntinhas para você, tá bom? A primeira pergunta é se você aceita Jesus Cristo como seu Salvador e decide viver um relacionamento redentivo com Ele. Sim. Amém? Deus seja louvado. A segunda é se você aceita os ensinamentos bíblicos e a declaração que estão nas crenças da igreja Adventista do Sétimo Dia e se compromete em viver em harmonia com essas crenças. Sim. Amém? E a terceira e última pergunta é se você deseja ser batizada voluntariamente como expressão pública da sua fé em Cristo Jesus e ser aceito na comunidade da Igreja Adventista? Sim. E a igreja diz? Amém. Que Deus seja louvado por isso. Queria convidar agora aqui o nosso irmão Danilo para vir fazer uma oração aqui. E eu queria te convidar, nós aqui que estamos na frente, ficarmos de joelhos para fazermos essa oração. Ok? Danilo, faça uma oração aqui por essa decisão da Joselma. De joelhos, a igreja se mantém em reverência. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado porque até aqui nos ajudou, Senhor. Somos gratos a Ti pela vida e pela saúde. Aqui está a irmã Joselma que irá entregar a sua vida ao Senhor. É um privilégio, Pai, que o Senhor está concedendo, que o Senhor Deus venha, Pai, transformar a vida dela, Pai. Que ela nunca mais saia desse caminho, Pai. Que ela venha se permanecer firme, Pai. Que o Senhor Deus venha abençoar ela, sua família, Pai, de uma maneira toda especial, Pai. Derrame uma porção dobrada do Teu santo e bom Espírito, Pai. Perdoe os nossos pecados e te pedimos, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Neste momento também queria convidar o pastor Unishi. Pastor Unishi, que aceitou o nosso convite de estar hoje aqui para oficializar o batismo da irmã Joselma. Seja muito bem-vindo, pastor Unishi, na igreja do Jardim da Conquista. Já tinha vindo aqui, pastor? Anos e anos atrás, talvez o senhor veio aqui, né? Sim, mas seja muito bem-vindo aqui na igreja do Jardim da Conquista. Está sempre de portas abertas para receber o Senhor aqui. Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, e que o Senhor possa continuar levando a palavra de Deus por muitos e muitos anos mais. Queria convidar o Walter para estar aqui na frente, aqui, assistir de perto o batismo. A Marli também, a Joselma está convidando para estar aqui na frente, presente. A Ana Cláudia também, irmã Ana Cláudia. E todos os amigos aí próximos que quiserem vir aqui na frente, prestigiar de perto esse momento tão especial na vida da Joselma, pode vir aqui na frente, pode chegar aqui perto do tanque. A Anaílze, a irmã Anaílze, que foi a primeira a dar estudo bíblico aqui para ela. Irmã Helena também. Ó, a igreja toda aqui. Que Deus seja louvado. Queremos cumprimentar a todos nesta manhã. Que Deus abençoe a todos vocês, as nossas queridas visitas, todos são bem-vindos. Eu também sou visita aqui, né, pastor? É.
Pastor, parabéns pela igreja bonita. E eu tive o privilégio de encontrar um velho amigo aqui, viu? É o irmão Zezinho. Olha o Zezinho lá, ó. Nós trabalhamos juntos na Escola Adventista de Vila Matilde, na Escola Velha. Ficamos um bom tempo com ele. Uma boa pessoa, trabalhador, batalhador. Parabéns, viu, Zezinho? E parabéns à igreja, né, pela dedicação, pelo trabalho que vocês fazem, né, em prol de evangelizar as pessoas, levar a mensagem de Jesus, né? Então, isso é muito bom. E aí, então, nós estamos aqui com a Joselma, né, que está feliz da vida, que hoje é um dia muito importante para o seu batismo. Então, hoje ela entrega, né, a sua vida a Jesus Cristo. Parabéns, viu? Então, vamos ao batismo. Prezada irmã Joselma, aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador pessoal. E segundo a ordem do nosso Mestre Cristo Jesus, como ministro da palavra, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida. Que Deus seja louvado. Vem cá me dar um abraço, minha irmã. Pessoal, podem abraçar ela aí, esse braço molhado. A água tá quentinha, pastor? Decide testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado. Ó, quem quiser mais abraçar a irmã Joselma, pode. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha. Sou de Jesus, mais do que em qualquer outro tempo. O momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha. Sou de Jesus, eu já fiz minha escolha. Sou de Jesus. Pastor Unish, mais uma vez, muito obrigado pelo senhor ter aceitado o convite de estar hoje conosco aqui. E esse convite vai se repetir ainda mais vezes, com fé em Deus. Eu ainda vou importunar o senhor aí para estar vindo aqui. Que Deus seja louvado pela sua vida e seu ministério. Muito obrigado mesmo de coração, pastor Unish. E Joselma, que Deus te abençoe grandemente, que você siga essa caminhada ao lado de Cristo até Jesus voltar. Amém? Que Deus seja louvado. Quem está feliz, diga amém. Amém. Agora, neste momento, vamos seguir a programação Provai e Vede? Com Provai e Vede. Já era tarde demais para voltar. Eu estava na garupa daquela moto, sem saber para onde ia. Já era tarde demais para voltar. Eu estava na garupa daquela moto. No meio do caminho, Hassan olhou para mim
e disse: sou xiita, faço parte do Hezbollah. No meio do caminho, Hassan olhou para mim. De repente, ele abriu um sorriso enorme, me abraçou forte e disse: cara, você é mais muçulmano do que eu. De repente, ele abriu um sorriso enorme, me abraçou forte e disse: cara, você é mais muçulmano do que eu. Provai e vede histórias de fé e fidelidade. Já é tarde demais para voltar. Provai e vede histórias de fé e fidelidade. Já é tarde demais para voltar. Já era tarde demais para voltar. Eu estava na garupa daquela moto, sem saber para onde ia, atravessando ruas que pareciam cada vez mais perigosas. Eu estava na garupa daquela moto, cada esquina que eu ia parecia um cenário diferente. Atravessando ruas que pareciam cada vez mais perigosas. E cada esquina que eu ia parecia um cenário diferente. No meio do caminho, Hassan olhou para mim e disse: sou xiita, faço parte do Hezbollah. Naquela hora, Então, depois de um tempo, chegamos ao topo de um morro. Eu lembro que o vento estava batendo muito forte. Hassan, ele tirou o capacete e perguntou direto para mim: você é cristão, não é? Olhei nos olhos dele e respondi com firmeza: sou adventista do sétimo dia e guardo o sábado e sigo os mandamentos de Deus. Ele franziu a testa e começou a perguntar: você acredita em Moisés? Em Abraão? Não come porco? Não bebe álcool? E eu disse: sim, vivo pelos princípios da Bíblia. Não como carne de porco, não bebo, não fumo. E assim, eu tive a oportunidade de falar dos meus princípios e a fé adventista. De repente, ele abriu um sorriso enorme, me abraçou forte e disse: cara, você é mais muçulmano do que eu. Sorri também e respondi: e você tem mais em comum com os adventistas do que imagina. O que falta para você se tornar um? No contexto externo de perigo e de tantas diferenças, acredito que achar um ponto em comum é quase como um bote salva-vidas. Naquele dia, percebi que Deus pode usar qualquer situação para plantar uma semente, até mesmo no meio do território mais improvável. A gente fica esperando a hora certa de fazer o que fomos chamados para fazer. Mas e se a sua hora for agora? Aí mesmo. Ali, entendi que a missão não é sobre nós, é sobre Ele. Provai e vede que é um Deus bondoso. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
Oremos. Senhor nosso Deus, Pai eterno, Criador do céu e da terra e de todo o universo, estamos aqui diante da Tua presença, no doce nome do Senhor Jesus, para entregar em Tuas mãos e devolver em Tuas mãos o que é devido ao Senhor, os dízimos e as ofertas, ó Pai. Em sinal de gratidão por tudo que o Senhor tem nos feito de bom e pelas dádivas, tanto as materiais como especialmente, acima de tudo, as espirituais, derramadas sobre nós, individualmente aqui e por cada família aqui representada. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Conceda-nos Teu santo bom Espírito em nossas vidas. Enche-nos do Teu amor, da Tua paz, da Tua presença. É o que te pedimos e te agradecemos nesse momento, em nome de Jesus Cristo também. Vamos agora entoar o hino que vamos cantar durante a semana. O tema da semana de oração. Por minha culpa
Bom dia, igreja, e um feliz sábado também. Bom dia. Feliz sábado. Essa igreja está linda, repleta, maravilhosa, bela. Queridos, eu sei que você tem um pedido. Cada um tem uma necessidade. Cada um tem um anseio. Cada um pede por algo para que Deus providencie na sua vida. Tenha fé, no momento certo, na hora certa, no tempo de Deus, Ele vai fazer aquilo que você mais necessita. Eu não sei o que é, mas só você e o seu Criador sabem. Aqueles que puderem, eu gostaria de convidá-los a ficar de joelhos, para a gente orar. Eterno Deus e poderoso Pai, em nome do Teu Filho, que foi morto por pecadores, morreu pelos nossos pecados, Cristo morreu para nos salvar, mas Jesus Cristo, Ele está vivo, e intercede por cada um de nós. Estamos aqui, Senhor, na condição de Teus filhos, falhos, fracos, deficientes, impotentes, mas nós confiamos no Teu plano, na Tua providência, que só o Senhor é suficiente, poderoso e único, para nos salvar, para nos perdoar, para nos comprar de volta, para morrer em nosso lugar, e para vir nos buscar novamente para estar com o Senhor na eternidade. Querido Deus, aqui está a igreja do Jardim Conquista, essa igreja que está repleta, linda, pessoas que talvez nunca entraram aqui, louvado seja o Teu santo nome, porque hoje elas vieram, e que elas venham todos os dias, até o dia que o Senhor voltar para buscá-las. Essa semana, que se inicia a semana do Calvário, a Semana Santa, que o Senhor venha fazer transformações, milagres, que decisões sejam tomadas ao Teu lado, ao usar o mensageiro dessa manhã, e a Tua palavra que será aberta daqui a alguns instantes, que Teu Santo Bom Espírito se mova entre cada um de nós. Visita, Senhor, a nossa vida, nossos corações que precisam ser abertos, nossa mente que precisa ser liberta do poder das trevas, do pecado, do vício, das doenças sentimental, emocionais, curas físicas, mas o mais importante, nossa libertação espiritual. Querido Deus, se faça presente nessa manhã, que o Senhor venha transformar o nosso ser por completo, para que quando Jesus Cristo se manifestar naquele grandioso dia, possamos sair de onde estivermos, para encontrar o nosso Senhor, nosso Salvador, e estar com Ele. Teremos o Ministério Infantil? Não? Não? Então, nesse momento, gostaríamos de convidar a mensagem musical. A mensagem vai se apresentar. Que Deus abençoe. Feliz sábado, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão,
ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase: atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Se você conhece esse hino, você pode cantar comigo e testemunhar daquilo que Jesus fez por você. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Com uma frase: atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele te perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Amém. Obrigado, irmã. Deus seja louvado pela sua voz e pela mensagem. Irmãos, antes de eu apresentar aqui o pregador, eu vou usar aqui 1 minuto
Quando a gente vai convidar uma pessoa para fazer uma semana de oração, não se convida ninguém em cima da hora, porque a gente não consegue. Não é, Josué? Tem que ser com muita antecedência. Quem foi líder sabe que não se consegue arrumar pregador na primeiro contato, na primeira ligação. E eu confesso para você, Josué e o Jefferson. E falamos ali alguns nomes para fazer semana de oração. Nomes conhecidos da igreja que já vieram. Mas nós gostaríamos de trazer pessoas diferentes que a gente não conhece, mas que trouxessem uma mensagem para essa igreja. E aí, fui convidando. E a pessoa respondia, não posso, já tenho compromisso. Outro, também não posso. E eu sei que a gente vai ficando nervoso, porque você vai convidando e ninguém pode vir. Mas o pregador dessa manhã, ele foi convidado, ele mora em São Paulo, mas ele foi convidado da Bahia para estar, quer dizer, eu estava na Bahia, foi feito convite lá, e aí quando o mensageiro dessa manhã, ele disse assim, falou, irmão Lucas, eu tenho uma viagem para fazer, eu e minha esposa temos uma viagem, mas nós conversamos aqui, e nós vamos cancelar a viagem para estar na Igreja do Conquista. Eu aceito. Irmãos, eu e a Terezinha, lá na cidade de Uabá, na nossa casa, mas eu fiquei tão feliz, porque eu já estava nervoso, irmãos, porque eu convidei praticamente com umas 10 pessoas, mas eu tinha que esperar mandar mensagem, a pessoa responder, falou, não posso, mas eu indico tal pessoa, e foi passando o telefone, e você foi fazendo contato. Louvado seja o nome do Senhor. O orador dessa semana, o nome dele é Renato Martins. Por gentileza, irmão Renato. Irmão Renato, a esposa dele já se apresentou, ela vai cantar aqui mais uma vez. Irmão Renato, é com alegria, com gratidão e com satisfação a Igreja do Conquista que o Senhor lhe preparou. Muito obrigado por você ter respondido aquele dia, né, aquele mês, acho que final de janeiro, talvez início de fevereiro, abrindo mão até acho que da sua viagem, das suas férias, para estar aqui. A gente sabe que é uma responsabilidade, a gente como líder, né, muitas vezes dá aquele frio, dá aquela tremedeira, né, porque é uma responsabilidade, mas essa Igreja de Conquista, você chegou aqui de manhã, viu aqui algumas apresentações. Irmãos, eu quero aqui convidar a todos aqueles que puderem durante a semana para estar aqui. Tragam os seus convidados, tragam aqueles que vocês estão estudando a Bíblia. Eu tenho certeza de que Deus ele vai fazer milagre durante a semana. E o Renato, ele tinha falado assim para mim, falou, irmão Lucas, se eu puder ajudar, eu abro mão do meu tempo durante a semana para fazer a visita, para quem sabe fazer um apelo. Então ele está aqui para estar comigo e com você. Que Deus abençoe não só a igreja, e que Deus o use poderosamente, é o meu desejo de minha oração. Só antes de saudar a igreja, dando um adendo a tudo isso que o irmão falou, eu e minha esposa, esse ano nós estamos com um projeto pessoal, que eu quero abrir um grupo no bairro onde moramos. Porém, sempre frequentamos igrejas longe de casa. A mais próxima, a uns 15 quilômetros, como essa, que deu hoje no nosso GPS. Então, até o ano passado, frequentávamos a igreja do Rio Branco. A igreja do Rio Branco é aquela que fica em cima do Habib's, na Avenida São Miguel, mais conhecida como a igreja dos Leopardos Azuis, aonde fica o Castelo dos Desbravadores. E com muita tristeza nos despedimos dos irmãos lá. Eles não quiseram nos deixar sair. Mas eu falei, olha, eu tenho esse projeto já há algum tempo dentro de mim, eu preciso executá-lo. E para aguçar mais ainda a nossa vontade de abrir esse grupo, minha esposa montou o seu consultório lá em casa.
E muitas clientes estão indo, e ela falando de Jesus, e muitas pessoas querendo estudo bíblico. Então, nós vamos abrir a nossa casa para começar isso. Então, eu não posso frequentar uma igreja longe, eu tenho que frequentar a igreja do bairro. Então, nós nos despedimos do Rio Branco e fomos frequentar a igreja central do Itaim Paulista, onde moramos. Porém, ainda não conhecemos direito os irmãos, porque amigos, sabendo que eu não adquiri cargo esse ano na igreja, estão me convidando para fazer muita semana de oração e muita pregação fora, a qual eu termino isto em julho. Não pego mais nenhuma para poder agora me dedicar ao que eu faço. E, no mês de janeiro, eu estava parado em frente a uma quitanda lá no bairro, e minha esposa falando que meu aniversário é dia 3 de abril, e falou que tinha comprado uma viagem para a gente comemorar. Mas eu falei, olha, dia 3 de abril é sexta-feira santa. E nós não vamos frequentar a semana de oração em alguma igreja, ou na própria igreja que estamos do Itaim? E ela falou, olha, a gente pode começar, e no decorrer da semana a gente frequenta onde formos viajar. Só que eu falei, não é assim, porque até o ano passado eu sempre fui diretor do Ministério Pessoal e ancião da igreja. Então eu falei, eu não gostaria de quebrar essa sequência, porque eu quero dar isso para Jesus. E quando a mensagem do irmão chegou no meu telefone, naquele momento, aí eu olhei para minha esposa e falei, você quer insistir na viagem? Ela falou, não, é o chamado do Senhor. Então louvado seja Deus, que essa semana seja de bênção. Eu conversando na escola sabatina, disse que eu estava preocupado, porque eu sou vendedor. E eu estou no final do mês de vendas, e mês que vem vai ter um aumento na empresa dos produtos que eu vendo. Então, eu tenho que visitar todos os meus clientes até o dia 31. E no dia 31, eu teria que viajar para a região de Registro, Iguape, para aquele lado. Então, quando eu vou para lá, eu fico 2 dias e não retorno. E eu conversando com a minha esposa, e como eu vou fazer na terça-feira? Até pensei, falei, eu posso falar para ela ir pregar só na terça, mas eu não achei legal. Então, eu orei a Deus, e eu resolvi ligar para todos os meus clientes, e todos eles passaram um pedido para mim por telefone. Então, na terça-feira, eu não vou precisar nem sair de casa. Então, vai ser uma alegria essa semana, porque Deus já está abençoando. Agora, eu queria cumprimentar a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero só que você medite, porque a paz de Deus não é a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é após de um período de guerra entre nações, que vidas são perdidas, sonhos destruídos. Aí alguém resolve assinar um tratado de paz. Mas a paz que Cristo dá é aquela paz que, em meio à guerra da nossa vida, nós temos esperança. Porque Ele prometeu que aquele que é fiel em nos chamar, é fiel em fazer cumprir a sua vontade na nossa vida. E como de costume, em toda a igreja que eu tenho passado para pregar, eu gosto de saber para quem eu prego. Por isso que eu queria perguntar se há alguém aqui espandongado esta manhã. Há alguém espandongado? Ah, vocês não sabem o que é espandongado? Ah, você sabe que espandongado é uma palavra que há no nosso vocabulário. E se você for dar uma pesquisa rápida na internet, você vai descobrir que é quando a pessoa está mal vestida, está deselegante, não combinando com o ambiente. Mas amigos nossos lá do Nordeste deram um significado diferente. Quando ele pergunta para alguém se está espandongado, ele quer saber se a pessoa está cansada, se ela está amargurada, se ela está triste, derrotada. Alguém espandongado? Porque se alguém aqui entrou nessa igreja hoje espandongado e participou da alegria da escola sabatina com os amigos que nos visitam, já deu uma melhorada, não deu?
Depois, quando viu a fofurice das crianças do ministério infantil, melhorou mais um pouco, não melhorou? Aí veio o momento de louvor. Melhorou ou não? Hã? Devolvemos os nossos dízimos e as nossas ofertas como gratidão a Deus. Foi melhorando? Depois, ouvimos um lindo louvor, né? Que essa voz eu ouço a minha vida toda, até Jesus voltar. E agora, nesse momento, nós vamos nos silenciar e deixar Deus falar conosco, trazer o seu ensinamento. E no final, eu quero fazer um apelo a você, que como foi cantado, eu não sei se você percebeu no louvor que minha esposa apresentou, nós temos uma única coisa que podemos dar a Deus e devolver liberalmente em nós. Você prestou atenção no que é isso? A única coisa que eu posso devolver e dar para Deus, devolver não, dar, que é minha, que não é dele, é minha e eu posso dar para ele. Você sabe qual é essa última coisa que ela cantou? O meu pecado, porque esse pertence a mim, esse eu posso dar a Deus, porque sabe o que ele faz com o meu pecado? Joga nas profundezas do mar. E quando eu dou, né? Não devolvo, eu dou, porque o pecado não é dele, ele joga lá nas profundezas, e nunca mais ele se lembra. E junto com isso, ele te dá poder, para que o inimigo jamais te acuse do seu pecado. Então, que essa semana sirva para que a gente faça um pacto com Deus e entregue de vez a nossa vida na mão dele. Porque ele nos ama de uma forma individual. Vocês sabem que eu venho de uma família não tradicional. Porque assim, minha mãe, quando ela conheceu meu pai, ela era viúva. Mas ela já tinha tido 5 relacionamentos. E dos 5, um filho, de cada um. Então eu tenho 5 irmãos, por parte de mãe, de 5 pais diferentes. E aí meu pai, ele era desquitado e tinha mais 3 filhos. Vai contando. Apresentaram um para o outro e juntos tiveram os últimos 4, que eu sou o penúltimo. Prestaram atenção? Os meus, os seus e os nossos. Eu tenho 11 irmãos ao total. Só que em casa era o seguinte: não tínhamos uma regra de fé única. Meu pai era um homem bom, mas ele gostava de agradar os amigos. Então, se os amigos do momento frequentavam a igreja católica, meu pai ia na igreja católica e me levava junto. Se os amigos frequentavam a igreja cristã pentecostal, ele frequentava e me levava junto. Se ia no centro espírita, ele frequentava e me levava junto. Então, minha mente era bombardeada por um monte de informação que não assimilava nada. A única coisa que eu pensava é que Deus era um Deus vingativo. Então, por exemplo, se você fizesse um pecado para alguém, Deus se vingava em você. Aqui se faz, aqui se paga, era o lema que eu tinha na minha vida. Agora, minha mãe é uma mulher que eu conheci um amor extraordinário, porque ela ama cada filho seu de uma forma espetacular. Então, a palavra amor eu conheci, assim, vivida pela minha mãe. Mas minha mãe também, ela gostava de fazer o que agradava à sociedade. Então, naquele momento em que eu era pequeno, o que agradava à sociedade para ela é que os filhos frequentassem a igreja católica, fizessem a primeira comunhão, a Eucaristia, e assim seguia. Nesse ambiente
que eu fui criado. Mas abra sua Bíblia aí em João 14, versículo 8. Vamos ter tempo de conversar um pouco durante esta semana. E eu vou contando um pouquinho da minha vida a cada dia para vocês. Pode ser assim? Eu posso? Então tá bom. Mas vocês vão vir? Hã? Agora, eu percebi que hoje também foi o dia do amigo aqui, por isso que tem bastante visitas, que não é membro do nossos representantes. Os primeiros pecaram. E teve que ter a primeira morte de um animal inocente. Quando aquela ovelha foi morta, ali aconteceu já a crucificação. Pelo meu pecado. Aliás, ela aconteceu há muito tempo antes. Porque, para você que nos visita, em Êxodo 25:8, Deus falou para Moisés fazer um santuário conforme o modelo que há no céu. E ele ia mostrar a sua didática da salvação e estar com o povo diariamente. Mas esse santuário era modelo do céu. Então, no céu existe um santuário. Mas antes do pecado, tinha um jardim de frente desse santuário no céu. E lá era um local do quê? Antes do pecado. O que acontecia nesse jardim do santuário no céu? Somente adoração ao nosso Deus. Era um lugar de adoração, mas em meio à adoração de todos os seres celestiais, Jesus, e Apocalipse 13, versículo 8, me garante que ele já disse: se o homem pecar, eu me ofereço. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E é isso que às vezes causa dúvida em muitas pessoas, esse amor. Então Jesus, para explicar, ele tinha uma maneira didática muito linda, que era através das parábolas, não era? Pegava situações cotidianas. E ele usou então 3 parábolas que estão lá em Lucas, no capítulo 15. Parábolas conhecidas de mim e de você, não é? O que está falando aquelas parábolas? Da ovelha perdida, do filho pródigo e da moeda perdida, não é isso? Há algumas semelhanças nessas parábolas que ele explica para falar do seu amor. A primeira, já dissemos no título, todas estavam perdidos, certo? A segunda semelhança, qual foi? Todos foram achados, não é isso? A terceira semelhança é que, quando todos foram achados, houve o quê? Festa e alegria, não é isso? Tanto que conta a primeira parábola da ovelha perdida, agora há uma diferença entre elas. Sabe qual é a diferença? A forma como se perderam. E é aí que eu quero conversar com você nesta manhã. A primeira parábola conta de uma ovelha que se perdeu do aprisco, não é isso? E aí o pastor, de tanto que ama a sua ovelha, deixou as outras 99 em segurança e foi atrás daquela que se perdeu, não é isso? E quando ele encontra a ovelha perdida, ele faz o quê? Uma festa. Porque há alegria quando um perdido se encontra. Você sabe que eu contei que eu fui ancião no Rio Branco, né? Mas em 2000, eu estava conversando até com o irmão ali, que em 2004 eu frequentava como ancião a igreja do Tatuapé. Vocês conhecem? Já foram lá?
Eu frequentava quando era no prédio antigo, ali com a Itapura, com a Serra de Botucatu. E lá tinha um ancião junto comigo, agora só quem tem minha idade para cima que vai lembrar, né? Que existia um programa na rádio chamado Comunicando Jesus, que era feito pelo pastor Jonas Pinho. Vocês lembram? E o locutor que fazia aquele programa se chamava Zico. Se chama, né? Porque não morreu. E ele era ancião comigo naquela época lá no Tatuapé. E o Zico também cuidava de um programa especial aos domingos na igreja de Mirandópolis, adventista, que fica na Praça da Árvore. Não sei se vocês conhecem. E um dia ele me convidou, lá em 2004, para pregar nessa tarde de domingo, nessa programação especial. E quando eu estava lá pregando, abrindo a palavra de Deus, eu reparei que no meio das pessoas que ali estavam, uma moça chorava profundamente, ao ponto das lágrimas dela causar um incômodo em mim e até uma curiosidade. E quando terminou o culto, eu não sei se aqui é costume de vocês, que quando termina o culto, o pregador vai à porta se despedir. É costume aqui? E eu estava louco para terminar logo o sermão, para ir lá fora perguntar para ela por que tanto choro. E aí, antes de eu perguntar, ela falou: irmão, posso conversar com você? Eu falei: pode, claro, e deve, porque agora estou curioso. Só faltou eu falar isso para ela. E aí ela me disse que o nome dela era Renata Monzen. Ela me deu um pedaço de papel com o nome, o telefone e o endereço dela. E ela falou: irmão, eu vou te contar o meu drama. Eu tenho um irmão que está preso porque cometeu um crime na penitenciária de Valparaíso, no interior de São Paulo. E ele, dentro da cadeia, sabe aquele período que chama o banho de sol dos presos? Ele cometeu algo contra os presos. E um preso de uma facção falou para ele que isso era na sexta, no final do banho de sol. E falou para ele que na segunda-feira, porque no final de semana era a visita, mas na segunda-feira, quando abrisse o banho de sol novamente, iria matá-lo. Então ele, preocupado, conseguiu um telefone escondido, celular, e ligou para a família, dizendo para socorrer ele de alguma forma. E então ela, como uma boa filha de Deus, ela foi à casa do Senhor orar, para que Deus abrisse a mente dela e desse a solução. Irmãos, vocês não vão acreditar. Eu era a solução para ela. Eu poderia ajudá-la. Então ela me deu o papel e eu fiquei feliz. E eu falei: olha, quando eu chegar na minha casa, coloquei o papel dela dentro da minha pasta que eu carregava, e quando eu cheguei em casa, eu ligo para você e a gente acerta os detalhes, porque eu tinha 2 caminhos para ajudar o irmão dela. Mas no caminho de volta eu estava com tanta fome, que eu parei num fast food para lanchar. Aí eu cheguei em casa tão cansado que já estava tarde, sentei no meu sofá e ali eu dormi, só acordei no outro dia. Lembrei de ligar para a irmã? Não. A semana se passou. Passou mais ou menos 6 meses. Trocou o pastor lá da igreja, era o Delmiro Stork, que hoje acho que está na Vila Olímpia, e veio o pastor Jonas Pinho. E o pastor Jonas Pinho, no seu ministério lá na igreja do Tatuapé, ele observou que estava acontecendo algo diferente na igreja do Tatuapé. Porque na igreja do Tatuapé, quem conhecia ela nos anos 2004, 2005, até 2007, lembra que de quarta-feira lá tinha a classe bíblica do Dr. Mauro Braga. E de quarta-feira era lotada a igreja. Tinha mais de 100 visitas, como hoje vocês estão aqui, para aprender, porque o Mauro Braga era um excelente professor de Bíblia. E, aos sábados, a igreja também lotada, que era o nosso culto de adoração, em cima, embaixo, tanto a dos adultos como a dos jovens. Mas ele reparou que aos domingos, só iam umas 10 pessoas no total de quase 600 membros. Eu acho que é diferente daqui, né? Porque eu já cheguei, a escola sabatina estava cheia, né?
De domingo vocês vêm para a igreja, né, gente? Porque eu não quero estar aqui amanhã sozinho, não, né? Vocês têm costume de vir no domingo para a igreja? Vocês estão que nem o Tatuapé? Não, né? Então, aí o pastor me chamou, porque eu era diretor do Ministério Pessoal. E ele chegou e falou: Renato, eu quero entender, porque os domingos são evangelísticos, e eu quero entender uma coisa. Eu venho aos domingos e não te vejo aqui. Você, como diretor missionário, tinha que estar todos os domingos. Você não vem, e quando um líder não vem, os outros vão? Não. Aí eu falei: pastor, deixa eu me explicar. Porque tudo a gente tem desculpa, né? E a pior desculpa é quando ela é verdadeira. Aí eu falei para o pastor, falei: ó, pastor, é o seguinte, eu não venho de domingo, porque quarta-feira é a classe bíblica que vem assim de visita, e eu quero conhecer as visitas, até visitá-las, né? E fazer amizade. Vocês gostam de fazer amizade? Eu gosto. E eu falei: então não vou perder. Agora, de sábado de manhã, também eu preciso estar aqui, eu sou diretor missionário, sou ancião também, eu preciso estar na igreja. Agora, de domingo, eu aproveito para ir pregar nas igrejas que meus amigos anciões me chamam, porque eu também, não é assim que funciona, que o irmão estava falando, um ancião liga para o outro, ele vem, prega, depois a gente chama, né? Depois eu vou pegar o contato de vocês, tá? Porque depois vocês pagam também a minha vinda aqui. Então é assim que funciona, no meio, não é? E aí o pastor falou: olha, então você está proibido de sair daqui aos domingos. Nós vamos fazer grandes eventos aos domingos também, e você não sai mais. Você pode sair, também não sai de quarta, porque é a classe bíblica, mas você pode sair de sábado de manhã, porque aqui são 13 anciões, se você sair, você não vai fazer falta. Falei: oxe, como? Magoou ou não magoou? E quando alguém fala que a gente não faz falta no ambiente, ele falou: não, mas tem vários membros da sua equipe, tem secretário, não é aqui que funciona? No Ministério Pessoal não tem um secretário, tem um vice, funciona aqui também assim? Tem os duplas missionárias, né? Tem um pessoal da ASA para ajudar, não tem? Então ele falou: eles cuidam das visitas no sábado, então você agora só sai para pregar fora no sábado. Aí eu gostava de pregar na igreja do Jardim Grimaldi, não sei se vocês conhecem, uma irmã me chamava sempre para ir lá de domingo pregar. Ela foi a primeira que ligou me convidando, e eu falei: irmã, não posso. Agora só posso sair de sábado de manhã. Ela falou: então tá bom, vamos deixar para a próxima. E os irmãos foram me ligando. E eu fui recusando um monte de convite, e trocando para o sábado. Um belo domingo, eu estava na minha casa, por volta de umas 3 horas da tarde, eu vi minha pasta, aquela que eu carregava, que eu pus o bilhete da Renata. 1 ano depois daquele encontro meu com ela. E eu falei: essa pasta está muito gorda, eu preciso fazer uma limpeza. E quando eu peguei e abri a pasta, o que eu tirei de primeiro? O bilhete da moça, que eu podia ajudar e não ajudei. Irmãos, quando a gente peca, só há um caminho: se arrepender e confessar o seu pecado. Então eu me ajoelhei e, chorando, de verdade, eu comecei a pedir perdão para Deus. O meu telefone fixo tocou naquele momento, e quando eu peguei para atender, o Espírito Santo me fez lembrar que a voz do outro lado era da Renata. Como pode isso? Eu fiquei tão apavorado que eu nem disse para ela que eu estava com o papel na mão. Ela não ia acreditar. E eu falei: irmã Renata, mas irmão, você lembrou de mim? Eu falei: claro, o seu nome é Renata Monza, o seu endereço é tal, o seu telefone é tal. Ela falou: ah, irmão. Eu falei: irmã, antes de você falar qualquer coisa, me perdoe. Ah, não esquenta, irmão. Eu sei que você não me ligou, mas eu também não te liguei, porque você lembra que você deu o seu telefone? Eu falei: mas então o que aconteceu com o seu irmão? Ah, ele tinha um pedido de liberdade condicional transitando na justiça, e a vara das execuções no sábado concedeu a liberdade condicional para ele. Então ele foi embora e não teve o confronto no banho de sol. Eu falei: então, irmã, como eu posso lhe ajudar? Ela falou: ah, irmão, agora eu não estou mais na igreja de Mirandópolis, eu estou na igreja da Saúde, que é uma igreja adventista nipo-brasileira,
que tem muitos japoneses, como o pastor que veio aqui, né? E falou, e agora eu sou diretora missionária, e eu vou começar no mês que vem uma série de domingos evangelísticos especiais, e gostaria que o irmão fosse pregar. Eu falei, pô, mas tinha tanta gente, logo eu. Ela falou, irmão, é você. Você vem? Eu falei, estou suspenso de sair de domingo, mas eu reconheci que era uma forma que Deus me apresentou da minha oração, de eu me redimir. E aí eu liguei para o pastor Jonas, ele me autorizou a sair naquele domingo, então eu me preparei. E na semana eu jejuei, porque eu queria que Deus me apresentasse um sermão bom. E em sonho, Deus me revelou para pregar o arrependimento como um dom vindo do trono de Deus. E eu convidei um casal de amigos para cantar, para ir lá do Tatuapé junto comigo. E eles me perguntaram, qual é o sermão? Até então eu não sabia. Eu falei, olha, vocês escolhem. E eles escolheram um hino que falava do arrependimento vindo de Deus. E a irmã me falou uma coisa que me motivou mais ainda a estar lá. Aí mexeu com a minha vaidade. Ela falou que por lá ser uma igreja que tinha muito japonês, eu ia pregar com intérprete. E eu nunca tinha pregado com intérprete. Eu só tinha visto alguns pastores fazendo isso. E eu me senti então especial e falei, opa, eu vou meter até o melhor terno que eu puder. E quando eu passei na casa dos meus amigos, que chegamos na igreja da saúde, quem estava à porta para me receber? A irmã Renata. Nos abraçamos e quando eu entrei só olhei e vi o sonoplasta, que fica escondidinho, quase ninguém vê, né? Mas eu vi. E eu falei, irmã, cadê o povo? Irmão, até agora não chegou ninguém. Ninguém respondeu o convite. Falei, como não? Cadê os japoneses? Também não veio. E o intérprete? Também não. Começou o culto, eu, a Renata, o sonoplasta e os 2 casais. E o casal de amigos. 5 pessoas. E quando a irmã foi na frente começar o louvor, nitidamente se via a cara dela de frustração da igreja não ter respondido e não ter levado nenhuma visita. E como é bom quando vem a visita, né? Que ainda mais quem convidou, acho que fica mais feliz ainda, né? Eu já fiquei de ver vocês aqui, imagina quem convidou vocês. E não tinha ninguém. Mas eu orei a Deus e falei, olha, eu vou pregar com a mesma vontade que se essa igreja tivesse cheia. Mas na hora que a irmã estava cantando com desânimo total, entrou uma mulher. E pelo jeito que a mulher entrou, eu vi que ela não era daquela igreja. Entrou meio assustada, meio apavorada, e sentou lá no último banco. E quando eu comecei a pregar, aquela mulher chorou mais que a Renata Monze. Eu falei, agora é hora de eu ficar o quê? Esperto. Porque eu vou ter mais uma missão e Deus está me dando a oportunidade de cumprir. E quando eu comecei a pregar como um arrependimento, como um dom vindo do trono de Deus, aquela irmã chorava desesperadamente cada vez mais. E eu pensei comigo, agora quando eu sair e ela me falar o que está acontecendo, eu vou amarrar uma fita no meu braço, vou apertar mais o cadastro do sapato, mas de alguma forma eu não esqueço de cumprir a missão. E quando foi para me despedir dela, ela se dirigindo a mim e a minha mente em pânico pensando no que vai ser a missão. E ela falou, irmão, posso conversar com você? Eu falei, pode. Ela falou, olha, irmão, eu cresci nesse bairro e nunca soube que aqui era uma igreja, muito menos igreja adventista. E eu, durante a semana, cometi um pecado terrível contra a minha família, ao ponto de todo mundo virar as costas para mim e me maldizer. Então, hoje eu tomei uma decisão de tirar a minha vida. E ela falou que comprou um veneno. E antes de tomar o veneno, bateu um clima saudosista pelo bairro. E ela começou a caminhar sem rumo pelo bairro. E lembrou de Jesus, que ela já ouviu falar na infância. Em oração ela falava, Senhor, se tu és verdade,
me salva do que eu quero fazer contra mim. E ela falou que quando passou em frente à igreja naquele dia, ouviu um lindo coral cantando e resolveu entrar. E ao ela entrar e ouvir aquele ensinamento de Deus, ela tomou uma decisão. Eu quero me entregar para esse Jesus. Porque ela sentiu que Jesus a estava procurando. A ovelha se perdeu, diferente dos outros, porque não conhecia o caminho. Ela se perdia por ignorância. E Jesus diz para mim e para você esta manhã, que o amor dele é tão grande, que se uma das ovelhas dele se perder porque não conhece o caminho, por ignorância, porque até por uma falta de missão minha, que eu não fui falar para ela, dele, ele de alguma forma vai atrás. E encontrou aquela mulher, e aquela mulher falou, eu vou começar a frequentar essa igreja e conhecer esse Jesus, e entregar minha vida para ele, como essa irmã de hoje entregou. Eu nunca mais tive a oportunidade de pregar com intérprete, nem desfrutei disso, mas fui alegre, porque Deus é maravilhoso. Foi uma festa no céu, como foi uma festa para mim. Você sabe, conta a segunda parábola. O nosso tempo já está esgotando. Então eu vou fazer o seguinte, da segunda parábola eu posso falar amanhã? Então vocês vêm, certo? Mas agora eu quero falar o seguinte, aproveitar uns últimos, posso ter 5 minutos? Para terminar? Nós vamos almoçar aqui mesmo ou não? Então dá para mim usar 5 minutos da paciência de vocês? Você sabe que um dia eu era que nem aquela irmã, uma ovelha perdida, porque não conhecia a Jesus. As coisas que eu conhecia sobre Jesus eram tradições que eu recebi na minha casa. Até mais por medo do que por alegria. E eu não sei aqui quantos ainda está estudando, e na minha escola tinha uma moça que era a mais popular, sabe na escola que tem aquela mais popularzinha, que todo mundo acha mais bonitinha e tal? E tinha uma moça lá que chamava atenção por alguma coisa, e eu falei, eu quero namorar com essa moça. Então, fiz com que acontecesse, eu comecei a namorar com a moça. Só que namorando com a moça, todo mundo falava para mim não namorar com ela, que ela não prestava. Quando eu apresentei para minha mãe, e aqui vai uma lição, quando minha mãe viu quem era, falou, essa você não namora. Se você é sábio, escuta o conselho da tua mãe, porque ela sabe. E eu não quis escutar e continuei o namoro. Como não era um namoro cristão, quando eu tinha 17 anos, ela engravidou. E aí o pai dela era bravo. Ele chegou e falou, olha, minha filha solteira não fica, eu vou te dar 2 opções. Ou você casa, ou você casa. Então eu preferi ficar com a primeira logo, né? E me emancipei, e com 18 anos eu casei. E aí nos meus 18 anos meu filho nasceu. E com 18 anos eu trabalhava numa empresa de seguros, a Itaú, e eu recebi também uma promoção para ser investigador de seguros, investigar fraudes pelo Brasil inteiro. Eu sempre me dediquei no trabalho e nos estudos. Com 18 anos eu já era auditor e investigador júnior. Ganhava muito bem. E aí, o tempo se passou, meu filho já tinha mais ou menos 4 anos de idade, e eu fui fazer uma viagem para Curitiba, para fazer uma investigação, e lá eu não consegui entrevistar o segurado na sexta-feira, no sábado pela manhã, para terminar o trabalho. Então eu liguei para minha esposa e falei para ela, olha, eu não vou voltar para casa esse final de semana, porque o segurado só volta na segunda. E meu chefe falou que era para mim continuar aqui, que a Itaú pagava todas as despesas. Então ela falou, então eu vou para a casa da minha mãe. Falei, beleza. Na segunda, quando eu voltar, eu te pego lá na sua mãe. Falou, tá bom. Só que a esposa do segurado, ele tinha fraudado a companhia e era interesse dele pensar que eu ia pagar o seguro, mas eu ia negar, que eu descobri a fraude. E ele foi
ela conseguiu falar com ele por um rádio amador, numa fazenda lá, só sei que ele apareceu no hotel que eu estava 1h da tarde. 1h da tarde, então, eu entrevistei ele no sábado, fechei e voltei para São Paulo. Só que, então, eu não liguei para minha esposa, porque eu falei, eu vou fazer uma surpresa para ela, né? Vou passar na minha casa, tomo um banho, e aí vou para a casa da mãe dela, pego ela para a gente sair. Só que quando eu cheguei em casa, eu tive a surpresa, quem teve era eu, porque ela estava me traindo com o amante dela. Eu armado, sabe o que eu fiz? Nós entramos numa discussão, e eu disparei 5 vezes contra ela. E nós estávamos dentro do carro já. E quando eu vi ela baleada ali do meu lado, eu falei, o que eu faço? Falei, vou socorrê-la para o hospital e dizer que eu fui assaltado. Parei no caminho, joguei todos os meus pertences, minha arma e tudo que eu tinha, e corri para o hospital Tite Setúbal, em São Miguel, no centro. Lá do lado tinha 22 DP, batalhão de polícia e tudo mais. E lá, então, eu deixei ela no hospital e eu fui levado para a delegacia. A delegacia não, a polícia militar, aonde eu tive que falar sobre como foi o assalto. E então eu falei, enquanto isso o policial reconheceu que o tio dela era o sargento daquele batalhão. E aí começou a ligar para ele, ligar para a minha família, e não conseguiu falar com a família dela. Então um dos policiais falou, olha, eu vou te levar para avisar a família dela, porque a sua já está vindo. Então ele me levou de carro, quando chegou lá, já tinham conseguido no telefone, e a família já tinha ido para o hospital. Então a gente voltou para o batalhão. Quando entrou no batalhão, o policial veio e me abraçou e falou, olha, você é um homem de sorte, salvaram a vida da sua mulher. Não é para rir não, gente. É trágico. Eu ia ser preso. Aí eu pensei comigo, uma mente que está se perdendo de Cristo, porque não conhece o caminho e é ignorante, no calor do ódio e da raiva e de uma evolução de sentimentos dentro, ela é capaz de coisas que você duvida. E eu pensei então na hora, que se ela foi salva, ela deve estar, que nem a gente vê nos filmes, ligada nos aparelhos, e deve estar em coma, deve ter feito cirurgia. Eu falei, então só me resta um caminho, vou lá e vou terminar de matar. Vou fazer que nem nos filmes, vou pegar um travesseiro, pôr ali na cara dela. E aí eu fui para o hospital, então. Já estava a imprensa, todo mundo lá na época. O jornal daquela época era o Aqui Agora, lembra que tinha o Gil Gomes? Gil Gomes era meu concorrente, ele tinha empresa de investigação também, me conhecia. E ele estava lá. E ele até falou para mim, olha, vou preservar sua identidade e falar que você é caminhoneiro. Não vou falar na televisão que você é investigador. E aí, eu dibrei todo mundo e entrei na sala do centro cirúrgico. Estava vazio o corredor. Então, quando eu entrei ali, na recuperação do centro cirúrgico, irmão, sabe o que eu fui capaz de fazer? Uma mente que não conhece o caminho? Vocês sabem? Vocês querem saber? Vocês vão ter que vir amanhã. Eu falei que ia contar com outro tipo de apelo. E é esse apelo. Eu vou deixar para contar amanhã, porque se você não vir porque ama a Cristo e quer adorá-lo, se você não vir pela palavra, você vai, que nem eu fiz lá para pregar com o intérprete, você venha pela curiosidade. Porque algum ensinamento você vai sair daqui, porque eu saí de lá, não saí? Eu não aprendi o meu ensinamento, você também tem a oportunidade de aprender o seu. Então nós vamos juntos essa semana, porque eu vou abrir minha vida para vocês e tem muito suspense. Mas vocês fazem o seguinte, vocês vêm, porque agora meu filme ficou feio, não ficou? Ficou, não ficou? Ele tem que subir. Vocês me dão a oportunidade? Eu não sei se amanhã ele começa a subir. Mas eu aprendi muitas coisas nessa caminhada, porque eu estou aqui hoje. O irmão pediu a carta, não pediu? Deram a carta lá da igreja, então é sinal que eu sou membro regular dessa igreja. Então, em algum momento, o meu Salvador me procurou. E eu vou contar como foi isso, porque foi sobrenatural. Foi um milagre ele me procurar. E quando ele me procurou, também houve uma festa.
Porque como a irmã de hoje, eu também entreguei minha vida a Ele no tanque batismal. Então eu vou convidar minha esposa para cantar. E eu quero fazer um apelo para você. Se você está pecando e tem consciência, o momento é agora de você entregar seu pecado para Deus. Porque a única coisa que eu posso dar que é minha. E como foi cantado no hino inicial, e como foi falado aqui na palavra, esse Jesus está te procurando hoje. E Ele quer uma resposta sua hoje. Que você ouça a voz dEle, porque Ele é o verdadeiro pastor. Ele é o único que pode curar a tua vida. Como curou a minha, Ele vai curar a sua. Então, se em algum momento você precisa romper com o seu braço pecador, as trevas, e tocar hoje na mão de Deus e buscar todo o poder do céu, para que você caminhe com Ele nessa jornada. Talvez você vai precisar até voltar, porque talvez, quem sabe, um dos amigos aqui já foi membro dessa casa, e precisa desse momento. O momento é agora. Como aquela mulher respondeu: eu vou entregar minha vida para esse Cristo. O momento é hoje. Aí, se você quiser ficar de pé, no final eu vou orar por você. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer na alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer na alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qual
sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Pra quem quer viver, Ele é o pão da vida. Pra quem quer viver, Ele é o pão. Amém. E há um só pedido a fazer quando a gente comete algum equívoco, que é pedir perdão. E eu queria pedir perdão para você que me acompanha aí na internet, que eu saudei os daqui da igreja e esqueci de saudar você. Que a paz de Cristo também invada a sua vida, onde você quer que esteja. E você que talvez não esteja me assistindo ao vivo nesse momento, o poder de Cristo ultrapassa qualquer barreira de tempo. E essa mensagem chega a você também neste momento. Então vamos orar? Querido e bondoso Deus, nosso Pai de amor e de misericórdia, agradecemos a oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá de nos trazer aqui na sua santa casa de oração. Nós queremos entregar o nosso pecado diante do teu trono, para que o Senhor apague as nossas transgressões, para que o Senhor transforme a nossa mente, para que a cada dia nós nos tornemos novas criaturas. Despeça em paz todas as visitas que estiveram aqui no nosso meio, que elas possam se sentir amadas e retornar. E que se nascer o desejo de alguma delas continuar aqui, que ela saia daqui sabendo que ela é bem-vinda e aqui tem um lugar para ela. Despeça em paz também os membros da tua igreja. Que nós possamos sair daqui nesta manhã alegres, porque nós tivemos um encontro genuíno com o Senhor. Houve festa aqui nesta igreja, e ela continuará durante toda essa semana. Então abençoe cada momento aqui, abençoe cada participação que for feita aqui. Nós entregamos tudo isso e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes da música para a saída, eu queria convidar a Joselma que possa vir aqui na frente para receber o kit. Queria também convidar o Val que possa vir aqui para entregar esse kit para ela. Versículo de Isaías 30, versículo 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a esquerda, nem para a direita. Querida Joselma, hoje foi um dia de celebração na sua vida. Que Deus abençoe a sua jornada, que você possa trilhar esse caminho até Jesus voltar. Que Deus te abençoe grandemente. Nesse momento, queria convidar o Val aqui para entregar o seu certificado e o kit de batismo. Tirar uma foto aqui também. Que Deus abençoe. Aí também a Marli, um presente. Vem cá, Marli. Parece da asa, mas não tem nada não, aparece na foto. Uma saudação da igreja para eles aí. Que Deus abençoe vocês grandemente. Muito obrigado pelo apoio também, Val, que você possa continuar ajudando aí ela nessa jornada a trilhar até as mansões celestiais. Deus te abençoe, Joselma. E agora, neste momento, vamos cantar a música e nos despedir. Que você possa estar nos acompanhando aí durante essa semana. Vamos estar todos os dias, amanhã às 7 horas e durante a semana às 8 horas da noite, tendo a nossa semana de oração. Que você possa estar nos acompanhando aí, vindo, assistindo também pelas redes sociais. Deus abençoe a cada um de vocês.
Criador do universo veio aqui morrer numa cruz, entre espinhos e dor tão cruéis. Ele venceu, revelando perdão. Ele é Jesus, o Filho de Deus. No seu amor o céu se abriu. Ele é Jesus, o meu libertador. Sua paixão revelou que existe um Deus vencedor.